Olá, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal do Escritor Cínico. Nesse vídeo eu vou retomar um projeto que eu parei, que era falar de clássicos estrangeiros ou brasileiros. E vou recomeçar com um clássico da literatura estrangeira, De Profundis, do escritor britânico, vamos dizer assim, Oscar Wilde. Depois da vinheta a gente conversa sobre ele. Então, antes de começar o vídeo, não deixem de dar o seu like. Se não são inscritos no canal, se inscrevam. Caso se inscrevam, não deixem de apertar o sininho para saber quando eu vou postar um novo vídeo. E vamos começar a resenha sobre o livro De Profundis. Oscar Wilde nasce em 1854 e vem a falecer em 1900. Ele foi casado e teve 2 filhos. Inclusive, um dos filhos dele, que eu vou dizer que o nome para vocês, é o Vivian Holland, ele é que escreve a introdução deste De Profundis. A obra-prima de Oscar Wilde é Retrato de Dorian Gray. Eu acho que todo mundo que gosta de literatura, ou a maioria, já ouviu falar ou já leu esse romance. Foi o único romance que ele escreveu. Ele escreveu mais contos, escreveu ensaios e também peças de teatro, inclusive uma famosa chamada Salomé. E foi justamente essa vida mais artística, não ligando para essas questões de gênero, numa era vitoriana que levava em conta a moral e os bons costumes, foi justamente essa rebeldia dele que fez com que ele fosse preso e condenado, e da cadeia ele escrevesse essa obra aqui, que é o De Profundis. Antes disso, durante o período de sucesso de Oscar Wilde, ele foi responsável por um movimento que desenvolveu ao redor dele, chamado esteticismo. Então, ele apostava justamente nesse esteticismo para combater os horrores dessa sociedade industrial. Mas depois ele abandonou, depois que ele viajou para a França, teve contato com outros autores e viajou por outros países também, ele abandonou esse projeto. Mas vamos falar dessa obra aqui. De Profundis vai ser uma longa carta que Oscar Wilde vai escrever para o seu ex-namorado, Lord Alfred Douglas, um rapaz na época em que Oscar Wilde já tinha 40 anos, era casado e tinha filhos. Então, ele foi preso por conta desse relacionamento, né? Na verdade, ele diz que ele foi um joguete entre o Lord Alfred e o próprio pai, que não aceitava que o filho, né, o Alfred, andasse com o Oscar Wilde, porque o considerava na sociedade como uma pessoa de uma fama não muito recomendável, né? E na época isso era levado muito em conta. Ainda hoje de uma forma mais velada, mas ainda tem esse preconceito quanto o artista, principalmente se esse artista é muito despojado, como era o Oscar Wilde, que gostava inclusive em casa de se vestir de mulher, de se caracterizar, e esses boatos eram espalhados e corriam e traziam aí uma má fama, entre aspas, para o autor. Então existiu todo um litígio entre o pai do Lord Alfred e o Oscar Wilde. Isso foi evoluindo de uma tal forma que foi parar na justiça. E aí o pai do Lord Alfred acusou Oscar Wilde de ser um sodomita, de gostar de homens. Foi aberto um processo, Oscar Wilde teve que depor e começaram a fazer perguntas, ele respondeu e acabou assumindo que realmente ele tinha relacionamento com rapazes. Foi condenado a 2 anos de prisão e, quando estava na cadeia, escreveu esta obra. Ele fala muito mal do Lord Alfred, mas esse falar mal não é um lavar roupa suja, não é isso. Quando
ele coloca o coração dele. Quando ele escreve, é tudo muito poético e tem várias reflexões que ele faz. Ele ataca o Lord Alfred dizendo que tinha pouca intelectualidade, que foi uma pessoa que o arruinou economicamente, arruinou a carreira dele e ainda o deixou endividado. Ou seja, fala muito mal e ataca muito o Lord Alfred. Mas você percebe que por trás desse ataque existe um grande amor. E ele fala mesmo que ele tem muito amor no coração e que não vai ficar alimentando esse ódio pelo Alfred. E durante a narrativa, ele também vai falando sobre o cristianismo, vai tendo vários insights filosóficos e torna-se por isso uma grande obra. Oscar Wilde não lava a roupa suja do seu ex-amor ou perpétuo amor, já que ele não conseguia realmente esquecer. Mas ele faz toda uma digressão filosófica que envolve também a sociedade de então, que usava várias máscaras para dizer que estava dentro da era vitoriana, seguindo a moral e os bons costumes, mas que faziam coisas tão condenáveis pela sociedade como ele fez, ou até pior. Eu separei alguns trechos desse livro que eu vou falar aqui para vocês. Tem vários, tem muitos que eu marquei, mas um dos primeiros é o seguinte, em que ele fala: lamentar as experiências vividas é uma forma de impedir o próprio desenvolvimento. Negá-las é colocar uma mentira nos lábios da própria vida. É nem mais nem menos do que a negação da alma. Assim, achei muito bom essa reflexão. Uma outra reflexão que ele faz é o seguinte: em cada instante da nossa vida, somos sempre tanto aquilo que iremos ser, quanto aquilo que já fomos. No retrato de Dorian Gray, afirmei que os grandes pecados do mundo só acontecem no cérebro. É no cérebro que tudo acontece. É no cérebro que a papoula é vermelha, a maçã é cheirosa e a cotovia canta. Então tudo não passa de imaginação. Tudo, os conceitos, os preconceitos, tudo não passa de, segundo ele, criações do nosso cérebro. E uma última para não cansar muito vocês, é a seguinte: não há prisão no mundo onde o amor não consiga penetrar, mesmo que seja através da força. Não tenha medo do passado. Se alguém lhe disser que ele é irrevogável, não acredite. O passado, o presente e o futuro são apenas um instante aos olhos de Deus, sob cujas vistas deveríamos viver. O tempo e o espaço, a sucessão e a extensão são apenas condições acidentais do pensamento. Já naquela época, ele fazia a reflexão sobre essa questão do tempo, que é mais criado por nós do que verdadeiramente vivido por nós. Então, é uma obra recomendadíssima que eu acho que vocês devem ler se ainda não leram. Essa minha edição é da editora LPM, é aquela edição Pocket. Existem outras edições maiores em que o texto não é tão pequenininho como esse, em que o entrelinhamento não é tão apertadinho e que a letra não é tão pequena também. Então eu sugiro, acredito que nem tenha mais essa edição, que eu já comprei há um bom tempo, eu sugiro que quem tiver interessado compre uma edição mais atualizada e com uma diagramação melhor. Então, pessoal, é isso. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!